Depois da análise do solo no laboratório, veja agora os preparos adequados a campo para adquirir um solo fértil e ter boa produtividade na safra. Vamos ver. No bloco anterior, você conferiu aqui no Vida Rural como é feita a correção do solo através da análise em laboratório, um dos principais manejos para detectar grau de fertilidade do solo e de suma importância para a produtividade da safra. Mas depois que ele sai do laboratório, surgem outras dúvidas referentes ao solo. Por exemplo, qual a melhor maneira de aplicar o calcário? A matéria orgânica do plantio direto deve ser removida de quanto a quanto tempo? E qual o maquinário ideal para remover o solo? Diante disso, o Vida Rural convocou o engenheiro agrônomo especialista em solo, Cleiton Bortolini, para tirar essas dúvidas. A análise do solo pode ser feita a qualquer momento do ano. Agora, por questões operacionais, como você precisa andar pela área para fazer vários locais de amostragem, geralmente o pessoal tem optado por fazer isso após a colheita do milho safrinha. Visitamos 3 diferentes áreas no município de Lucas do Rio Verde, onde vêm sendo preparadas para o plantio da soja para a safra 2013 e 2014. Na primeira área, o milho safrinha foi colhido e a palhada permaneceu. Essa é uma área que nós temos, foi realizada a colheita do milho e não foi feito mais nada no solo. Então isso aqui, o solo está com uma boa quantidade de palha, protegendo, são restos de palha de milho. Ainda existe uma pequena presença de palha de soja, né? Mas isso aqui está pronto para o plantio direto, né? Sobre os resíduos da cultura de milho anterior. Quanto menos se mexe no solo, melhor. Mas existem momentos em que a aplicação, a utilização de uma grade aeradora para fazer uma incorporação mais ao fundo com o calcário é necessário. Então, nesse momento, você tem que parar o plantio direto, fazer uma incorporação bem feita para depois retomar o sistema de plantio direto. Por isso, a análise do solo é importantíssima. A análise do solo é muito importante que ela seja feita de modo horizontal, como a gente disse, que é vários pontos de amostragem no solo para descobrir as manchas de solo dentro do talhão, mas extremamente importante é você saber como está a distribuição nutricional na camada, no perfil do solo. De 0 a 5 centímetros de profundidade eu tenho tanto de nutriente, de 5 a 10 centímetros eu tenho tanto, de 10 a 20 eu tenho tanto, de 20 a 40 eu tenho tanto. Com essa radiografia no perfil, é isso que vai me informar se eu preciso utilizar uma grade aeradora pesada para incorporar esse calcário ou não. De repente, se eu tenho uma uniformidade boa de perfil, apenas aplicando uma pequena quantidade de calcário em superfície, mesmo sem mexer, é suficiente. Mas se o perfil estiver muito diferente, eu preciso entrar com equipamento mecânico para fazer essa incorporação. Nesta outra área, o solo foi alterado, mas por motivos de prevenção contra o fogo. Como fica próximo à rodovia, as queimadas se tornam mais comuns nesse período. Por questões de risco de fogo, especialmente em beiras de rodovia, muitos produtores optam por passar uma grade niveladora após a colheita do milho para reduzir o risco do fogo ou, em caso de incêndio, se conseguir mais fácil ser controlado. Mas aí o produtor nos pergunta, tá, mas e se eu deixar o solo sem palhada, sem movimentar? E se chegar a acontecer um incêndio, como acontece seguidamente na região? Onde é o pior problema? Eu mexer no solo e reduzir o risco de fogo ou a deixar a palhada correndo o risco de fogo? Claro que o fogo é muitas vezes pior. Nós temos aí números que mostram que onde uma área de palhada de milho que ocorreu fogo, a soja no ano seguinte perde de 4, 5, 6 sacas por hectare. Enquanto esse processo de nivelar o solo, a redução é mínima quando acontece. Claro que nós temos uma aceleração na degradação da matéria orgânica. Então assim, aí o produtor fica naquela esquina, o que eu faço? Eu nivelo o chão e reduzo o risco de fogo ou eu corro o risco e deixo pensando num plantio direto? Aí vai da consciência de cada um, né? Além da prevenção com o fogo, o engenheiro agrônomo explica que esse procedimento de nivelar o solo é uma alternativa para o produtor não perder a aplicação do calcário. É utilizado por alguns produtores quando se faz uma aplicação de calcário, né? E por questão de vento, de clima, ele acaba optando por fazer uma nivelada no solo, passar uma grade niveladora para incorporar um pouco esse calcário. Mas existem algumas recomendações. Evita que o vento acabe levando o calcário embora. Isso é um ganho. Porém, esse calcário vai ficar concentrado no máximo numa camada de 5 centímetros. Se eu apliquei calcário para ser diluído em 20 centímetros e ele ficou só em 5, ele vai estar muito concentrado em cima. Precisa se conhecer, como eu falei, uma radiografia no perfil
do solo, na profundidade, que é extremamente importante para você saber qual procedimento adotar para deixar o seu solo melhor. Mesmo em solos que não apresentam problemas de acidez, mas que contenham teores baixos de cálcio e magnésio, há necessidade de aplicação de calcário para o plantio, mas deve ser feito adequadamente, evitando prejuízos no decorrer da safra. A recomendação mínima que nós fizemos de aplicação do calcário é incorporar esse calcário no mínimo a 20 centímetros de profundidade. Por nós fazer esse processo, geralmente, aí, vamos dizer, mais de 90% das áreas é feito no período seco, dos meses de julho a setembro, o solo está muito seco e os equipamentos que são utilizados não conseguem cortar fundo, como seria o recomendado, e atingir os 20 centímetros. Se nós pegarmos uma pá e fizermos uma pequena valeta, você está vendo aqui, ó, a pá começou a chegar, ela não desceu nem 10 centímetros no chão. Nós vamos tirar esse solo para o lado, tá? Olha aqui, nós já temos o chão natural embaixo. A fertilidade desse solo daqui para baixo ela é muito menor do que esses primeiros centímetros. Ah, mas aqui tem bastante. Não tem. Se nós pegarmos, vamos utilizar o próprio cabo da pá aqui. Sim. E uma cana de milho, para nós tirar um aproximado do que quanto foi incorporado nesse solo naturalmente aqui, ó, nós temos uma incorporação que não chega a 10 centímetros. Se eu apliquei calcário para levar isso a 20 centímetros, que seria o dobro, no mínimo, eu estou com uma concentração de calcário alta aqui e daqui para baixo com certeza está faltando calcário. Ou seja, foi em vão. Acaba sendo em vão. É uma operação mal realizada que não vai ter o reflexo positivo que o produtor espera. Por isso que o processo de formação de perfil de solo na vertical é muito importante. E a que infelizmente a gente observa é essa grande maioria dos casos sendo trabalhado com grade aeradora. Não que o equipamento não funcione, funciona. Mas aplicado numa época que o solo está seco, a grade não corta. Se esse mesmo equipamento trabalhar com o solo em ponto ideal de umidade, ou seja, lá pelos meses de abril, onde tem umidade no solo, esse equipamento vai conseguir cortar os 20 centímetros que era necessário. Então temos que atentar muito o processo está sendo feito, mas está sendo mal executado e isso não vai ter as respostas positivas que o produtor tanto espera para manter estável a sua produtividade.